feliz de estar aqui essa noite? Glória a Deus, graças a Deus, nós estamos muito felizes em poder revê-los para aqueles que a gente ainda não declarou feliz ano novo. Feliz ano novo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Alguns mais queimadinhos, né? Outros mais ou menos, outros abaixo de caladril. Aleluia, você pode sentar no seu lugar. Que bom estarmos de volta, vocês estão bem? A casa de vocês está tudo bem? Amém. Quem crê aqui que a casa do pastor Eliese da Lu vai ser construída esse ano? Eu creio, eu vou participar. Eu vou participar dessa construção, no nome de Jesus. Nós vamos construir casas, irmãos. Amém. Deus é bom demais, nós estamos rompendo esse ano. Nós vamos romper em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus, graças a Deus. Nós tiramos uns dias agora com as crianças, fomos até a praia, aleluia, um tempo de descanso, né? A primeira vez que a gente sai com eles assim de carro, o Israel falou, né? A minha primeira viagem é de carro maior assim, né? Porque a gente ainda não tinha feito uma viagem tão longa assim, de 7 horas. A gente foi para a praia, aproveitamos, tivemos um tempo de descanso e, irmãos, quando a gente sai assim, vocês que são daqui, né? Nós que somos daqui. Corrigindo, que saímos para a praia, né, assim, de carro, a gente começa a perceber que a gente não precisa de tanta coisa para viver, não é? A gente só precisa de um guarda-sol, que vira guarda-chuvas, né? De uma cadeira de praia para cada um, de um cooler e uma sacola com comida. Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem que cuidar de nós. E todas as vezes que a gente sai assim, quando chega essa época, a gente ora, né? Por toda a igreja, declarando que a gente faça uma boa viagem, que todos fiquem bem. E graças a Deus o Senhor tem escutado as nossas orações, amém? Ele tem nos guardado a nossa ida, a nossa volta. O Senhor tem nos protegido, nos provido. E assim será, queridos, todas as vezes que a gente sair, amém, da nossa casa. O Senhor nos guardando em todas as coisas. Então, que bom que você está aqui, você está vivo, você está bem. Amém? Você está preparado para o melhor ano da sua vida? Graças a Deus. Esse mês de janeiro, irmãos, está imperdível. Se você está vindo nas quintas e nos domingos, ou se faltou algum culto, acessa lá o nosso canal do YouTube. Eita, Jesus, aleluia. Cremos em voluntários, amém? Chegando. Tá ligado as câmeras? Lá atrás, né? Tá? Oh, glória, graças a Deus. Vamos ter mais câmeras e mais pessoas filmando para que mais pessoas sejam alcançadas. Você crê? Então, se você perdeu algum culto de domingo esse ano, vai lá no nosso canal do YouTube, escuta as mensagens, porque tem sido mensagens poderosas, amém? E nos domingos de janeiro, irmãos, nós estamos trabalhando junto com Deus na nossa cultura da nossa igreja. Quantos aqui sabem qual é a cultura da nossa igreja? Nós somos uma família. Vamos dizer juntos mais uma vez? Somos uma família para amar e ser amado. Essa é a nossa cultura. Esse é o nosso DNA. Somos uma família, irmãos. E nós somos criados para amar e sermos amados. Graças a Deus. E domingo passado, o nosso pastor, ele abriu a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28 até o 31. E essa passagem fala de uma pergunta que uma escriba fez para Jesus a respeito de qual seria o maior mandamento, né? Porque aquele escriba tinha ficado impressionado como que Jesus ele respondia às perguntas que as pessoas faziam para ele. E aí Jesus responde esse escriba, esse conhecedor da lei. E Jesus diz o seguinte para ele, olha só, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Isso a gente aprendeu no domingo passado. Quem estava domingo passado aqui? Que pregação maravilhosa, queridos. Precisamos amar a Deus, é um mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus continua conversando com aquele escriba e diz que o segundo é igual ao primeiro. E qual seria o segundo mandamento, irmãos?
Amar o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus conclui para ele dizendo, olha, não existe nenhum mandamento maior do que esses dois. E se a gente parar para pensar, por que Jesus respondeu esse escriba dessa maneira? Porque, queridos, a redenção, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, se resume nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso que essa cruz está aqui, para que a gente possa fixar a mensagem de hoje. Aquilo que Jesus fez por nós, amados, se resume em nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e nós amarmos as pessoas, amarmos ao próximo, quem está do nosso lado, como a nós mesmos. Não é interessante a gente perceber que a cruz, que a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo Jesus, se resume nesses dois mandamentos tão poderosos: amar a Deus, diga amar a Deus, e amar o próximo. Amém? Esses são os dois pilares da redenção. A cruz, amém? Amar a Deus e amar ao próximo. E sabe, queridos, nada, diga assim comigo, nada. Irmãos, absolutamente nada pode se comparar a esses dois mandamentos. Sabe, tudo que nós temos hoje, carro, casa, título, bichos, animais, comida, posições, diplomas, nada disso, amado, pode ocupar esses dois pilares. Vocês ainda me amam? Como dizia o pastor Bud. Diga assim comigo, casa, carro, título, animais, comida, plantas, títulos, qualquer outra coisa não pode ocupar o amor a Deus e o amor às pessoas. Amém? Sabe, a gente muitas vezes diz amém quando a gente escuta algo dessa maneira. Muitas vezes a gente vai concordar com isso. Mas sabe que a gente precisa estar atento. Se alguma dessas coisas que eu falei aqui interferem na nossa vida com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas, nós estamos ocupando aquilo que é primordial. E isso não pode acontecer nas nossas vidas. Amém? O nosso amor por Deus e o nosso amor pelas pessoas não podem, irmãos, ter alguma coisa que ocupe esse lugar. Então, se isso ainda está ocupando lugar na nossa vida, nós precisamos ser libertos no nome de Jesus. Amém? Eu estava lendo algo sobre isso na internet, porque eu achei um absurdo. Existem pessoas no mundo afora que casaram com bicicleta, que casaram com árvore. Parece um absurdo, e é realmente um absurdo. E quando você vai pesquisar sobre isso, cada dia mais existem pessoas amando mais as coisas do que a Deus e as pessoas. Resumindo, o amor ao próximo está tão complicado que as pessoas preferem amar uma árvore, um bicho, uma pedra, uma roda gigante, uma boneca, uma bicicleta, um computador, uma torre e uma ponte. Misericórdia, queridos, isso não pode alcançar as nossas vidas, amém? Sabe por quê? As coisas é para serem usadas. E as pessoas, diga, as pessoas devem ser amadas. Então hoje nós vamos meditar nesse segundo mandamento que Jesus falou. Como amar ao próximo. Amém, queridos? As pessoas, elas estão perdendo a paz, elas estão perdendo a alegria, elas estão perdendo os seus relacionamentos e a sua própria vida, porque elas estão invertendo o amor verdadeiro. Elas estão trocando aquilo que deve ser amado por aquilo que deve ser cuidado ou usado. E nós precisamos cuidar disso, amém? Diga assim, amar a Deus e as pessoas são os pilares da redenção. Amém? Fechou isso aqui com a gente? Sabe por quê? Não tem como a gente amar as pessoas da forma bíblica sem nós amarmos a Deus. E da mesma forma, não tem como, irmãos, nós amarmos as pessoas
sem amarmos a Deus. Amém? Não tem como você amar o próximo sem amar a Deus. E não tem como você dizer que ama a Deus sem amar as pessoas. Uma coisa está ligada à outra. Amém? Eu sei que nós, às vezes, dizemos assim, eu amo café. Não é assim que a gente faz? Mas, na verdade, a gente não deve amar o café. A gente gosta muito de café. Então, a gente não pode perder o valor da palavra amar. Amém? Então, procura assim no seu dia a dia, em vez de dizer, eu amo café, dizer, eu gosto muito de café. Por quê? Jesus falou que amar, o amor, ele vai contemplar duas classes. Deus, diga assim comigo, Deus e as pessoas. Ok? Todas essas outras coisas que eu falei aqui não podem, diga assim comigo, não podem ocupar essa categoria de amor. Amém? Você pode até gostar, apreciar, amém? Mas amar, Jesus falou, amar a Deus e amar ao próximo. Então, irmãos, vocês concordam comigo que só em Cristo, só através de Jesus, o amor é restaurado? Jesus veio restaurar o amor. E quando eu falo aqui sobre o amor, irmãos, eu não estou falando sobre o amor natural. Eu não estou falando sobre o amor entre um homem e uma mulher. Eu estou falando sobre o amor ágape. Sim, o amor do tipo de Deus, que é um amor que é uma decisão. Diga comigo, decisão. Amém? É um amor que é incondicional. É um amor que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. E eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia. Eu vou ler para vocês na versão amplificada. Olha que interessante a definição de amor bíblica. Diz assim, versículo 4 até o 8. O amor se importa mais com o que o amor do tipo de Deus se importa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que ele não pode ter. O amor não é sempre eu primeiro. O amor dificilmente notará o mal que outros lhe fazem. O amor não guarda rancor. O amor não tem prazer quando a verdade triunfa, mas o amor não se diverte nem faz folia quando as pessoas estão de forma humilde precisando do seu perdão. O amor de Deus tolera. O amor de Deus nunca olha para trás. O amor de Deus nunca remoe alguma coisa que já se passou. Eu posso ouvir um amém? O amor sempre olha procurando o melhor do outro e caminha até o fim. Se você amar alguém com esse tipo de amor, sempre esperará o melhor dessa pessoa e sempre se manterá em sua defesa. E aí ele conclui dizendo assim que o amor nunca desiste. Eu gosto de uma versão que diz assim que o amor nunca falha. Se você já falhou com todas as outras estratégias, eu quero te dizer essa noite que o amor não falha. Amém? A Bíblia está dizendo, não sou eu. Diga, o amor do tipo de Deus não falha. Amém? Esse é o amor de Deus por nós. Amém? Agora, como nós vamos amar o próximo? Como eu falei, a gente está falando sobre o amor de Deus. E existe uma diferença entre amar e gostar. Amém? Você percebe isso? Porque quando a gente fala sobre gostar, a gente está falando sobre preferências, sobre conexões, sobre níveis de relacionamentos diferentes. Você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Não é assim? Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre amar. Diga assim comigo, amar. Amém? E você viu aqui que o amor de Deus e aquilo que Jesus fala sobre a gente amar não é uma sugestão. Diga assim comigo, o amor do tipo de Deus na minha vida é um mandamento. Amém? Diga para a pessoa que está aí do seu lado, dá uma catucada, você vai ter que me amar. Amém? Você vai ter que me amar. Jesus não sugeriu isso para nós. É um mandamento. Olha o que diz lá em 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem é nascido de Deus e conhece a Deus?
Então você vai ter que amar. Amém? Em 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Você já passou da morte para a vida? Em Cristo Jesus. Então, se nós passamos da morte para a vida, nós devemos amar uns aos outros. Agora, Jesus, ele falou aqui em Marcos 12, como nós devemos amar o próximo. Amém? Ele respondeu àquele escriba e ele disse sim. Nós devemos amar o próximo. Como eu amo a mim mesmo. Jesus não disse isso? Você deve amar o seu próximo como você se ama. Agora, por que Jesus respondeu dessa maneira? Porque na lei, irmãos, até Jesus morrer e ressuscitar por nós, fica aqui comigo. O nível maior de amor que eles conheciam era o amor por si próprio. Era o amor próprio. E amar a nossa própria vida é bíblico também. Só não podemos desequilibrar. Domingo que vem vai ter uma ministração só sobre esse assunto. Nós não podemos idolatrar nós mesmos, amém? Mas também não podemos não nos amar. Então é bíblico ter um amor próprio. Então até a lei, até Jesus morrer e ressuscitar por nós, o maior nível de amor que eles conheciam era o amor próprio. Por quê? Jesus ainda não tinha morrido por nós. Amém? E aí Jesus, ele diz, olha, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Amém? Porém, Jesus veio para expressar o maior nível de amor. Que amor é esse? É um amor que é decisão, um amor que é sacrificial, um amor que é incondicional, é um amor que transforma e é um amor que nos liberta de todo tipo de medo. Então, eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Agora, depois que Jesus morre e ressuscita, nós podemos amar com um nível maior de amor. Amém? Como que nós devemos amar o próximo? Já não é mais só como a nós mesmos. Jesus falou isso lá em João 13:34 e em João 15:12. Ele disse, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Em João 15:12, ele diz, olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você percebe que o nível de amor aumentou? Até porque tem gente que não se ama. Não é verdade? Então, como que nós devemos amar as pessoas, irmãos? Como Cristo, diga assim, como Cristo me amou. Esse nível é top, não é, irmãos? Agora, por que Jesus nos deu esse novo mandamento? Porque o amor próprio, irmãos, é um amor que é falho, imperfeito, egoísta muitas vezes. E como eu falei aqui, tem gente que se idolatra e tem gente que não se ama. Amém? Mas o amor do tipo de Deus, diga assim comigo, é perfeito. E quando eu falo sobre perfeição, irmãos, eu estou falando que é um amor que nos coloca num nível de maturidade. Quem quer amadurecer aqui? Eu quero. Nós estamos amadurecendo nesse novo nível de amor. Agora, como é que a gente vai expressar esse amor tão poderoso, tão incondicional, quando nós recebemos ele? Amém? Você só pode dar aquilo que você recebe. Não é assim? Então, a única maneira, irmãos, de nós expressarmos esse amor de Deus que está dentro de nós, é nós recebendo do Senhor. Amém? É nós usufruirmos desse amor que não tem medo de amar, desse amor que tudo suporta, desse amor que tudo crê, desse amor que é incondicional. E quando nós provamos desse amor, irmãos, nós podemos expressá-lo para as pessoas que estão do nosso lado. Você já viu um pão duro? Se você pegar um pão duro e colocar debaixo da torneira, o que é que vai acontecer? Ele vai espirrar água, não é assim? Não vai entrar nem um pingo d'água nele. Mas se você pegar um pão fresquinho e colocar debaixo d'água, ele vai ser encharcado, querido.
Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, não seja pão duro, não. Seja um pão fresco. Eu ia falar outro nome no lugar de pão, mas eu me recuso. Seja um pão fresco. Seja como uma esponja exposta à presença do Senhor, recebendo desse amor. Por quê? Porque quem chegar perto de você vai ser alcançado por esse amor, amém? Vai ser mais fácil de você liberar, porque você está provando dele. Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe, amém? Agora, uma pergunta para essa noite. Quem é o nosso próximo? São as pessoas que estão perto da gente. Não é assim? Eu sei que a gente precisa amar as pessoas que estão longe. Amém? Elas são importantes. Amém? Mas, muitas vezes, irmãos, nós estamos trocando a pessoa que está próximo pela pessoa que está longe. Nós estamos aqui, mas a nossa cabeça está lá fora. A gente está congregando num corpo aqui, né, vindo para a igreja aqui, mas a gente está valorizando muito mais os outros pastores, os outros ministros. Irmãos, aqui tem joia preciosa. Aqui tem gente abençoada. Por que é mais fácil a gente amar os que estão longe? Porque os que estão longe a gente não está convivendo. Os que estão longe a gente não está vendo os defeitos, as falhas. E nesse processo de amar, nesse processo de nós sermos uma família para amar e ser amado, a gente vai ver as falhas, aleluia. Lembra quando você chegou aqui, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, você olhava assim, uau, pastor Paulinho, Sinara, pastor Eliezer, Rayane, nossa, que bênção, tal. Aí você começou a vir, você começou a conviver com a gente e com os outros irmãos, né? E ficou assim, eles erram também? Sim, irmãos, nós somos falhos ainda. Nós erramos, mas a gente está no processo de amadurecimento, amém? Então você quer ser uma família para amar e ser amado? Diga assim comigo, suporte as falhas, suporte as fraquezas. Amar quem está perto, irmãos. E quando eu falo sobre amar quem está perto, é sobre valorizar. Valorizar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Valorizar quando você sai para um tempo de descanso, para um tempo com a sua família. Às vezes eu vejo pessoas de férias, com os filhos ali e no celular, o tempo todinho. E perdendo a oportunidade, nós nos encontramos com o pastor Thales e a Suelen e o Ben lá na praia, foi tão bom. E a gente estava conversando sobre isso. Que bênção a gente está tendo essa oportunidade. Vamos aproveitar ao máximo esse tempo, porque esse dia não vai voltar. Não é assim? Então, irmãos, o dia é hoje, a hora de amar é agora. Talvez o ano que vem você, sei lá, vai ser um missionário lá, deixa eu dizer, na África. Ou na China, ninguém sabe. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, vamos amar uns aos outros. O seu líder de departamento, talvez você está só por um tempo nesse departamento. E essa é a oportunidade de crescer, de você amar as pessoas, de conviver com elas. Então a gente precisa aproveitar bem as oportunidades. Amém? Diga assim, aproveitar bem cada oportunidade. Amém, queridos? Agora eu fico pensando assim, como que a gente pode amar o perdido? Hoje a gente teve um momento missionário, que bênção que todos os meses na nossa igreja alguém vem aqui para nos lembrar. Existem pessoas lá fora dando as suas vidas por outras pessoas. Como que a gente pode amar um missionário? Orando por ele, enviando ofertas, mandando uma mensagem para saber como é que ele está. E como que a gente pode amar, irmãos, o perdido? Nós somos uma família para amar e ser amado. Amém? Eu pergunto, será que nós estamos preparados para receber pessoas totalmente diferentes de nós? Jesus falou, olha, você precisa amar o seu próximo. E ele não disse, olha, tem que ser gaúcho,
tem que ser da cor branca. Não, Jesus falou sobre o próximo. E se o teu próximo tiver um sotaque diferente? Aleluia! E se o teu próximo não está com a embalagem como você esperaria? Jesus falou, tem que amar. Sabe, irmãos, nós temos tantas oportunidades de manifestarmos o amor de Deus. Eu estava pensando sobre isso aqui na hora do culto. Quando você faz uma viagem, quando você está numa rua, a gente teve o privilégio de encontrar com um casal numa pousada onde a gente ficou. E sabe, irmãos, os dons do Espírito não é só para quando a gente está aqui no culto. Amém? Os dons do Espírito é para você usar quando você está na rua, quando você está numa viagem. Quando você sai de férias, você não pode deixar Jesus aqui em Porto Alegre. E sair de férias e esquecer de Jesus. Não, aonde nós vamos, Jesus vai, amém? E é nesse lugar onde a gente pode amar as pessoas. E naquele momento que a gente chegou ali naquela pousada, o Espírito Santo falou comigo. Ora por esse casal, ora por essas vidas. E foi tão lindo, no final da nossa estadia, eu falei com o Paulinho, eu disse, amor, precisamos orar por esse casal. E aí eu chamei a moça e falei, você é casada com fulano? Ela, sim. E vocês trabalham aqui? Sim, a gente mora aqui também. E ela começou a falar um pouquinho sobre a história dela. E eu disse, olha, desde que eu cheguei aqui, veio um desejo no meu coração de orar por vocês. E ela disse, sim, eu quero que vocês orem por nós. E nós oramos por eles. Eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, é fácil amar. Porque nós estamos encharcados desse amor, recebendo dele todos os dias. Então não fica pensando assim, uma forma milaborante de amar as pessoas. São coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que pode alcançar aquelas vidas. E aí eu pensei, deixamos o quarto em ordem, né? Sim, diga assim, sim. Porque isso faz parte do nosso DNA. Aonde a gente passa, irmãos, fica mais limpo. Aonde a gente passa, fica mais organizado. Já pensou a gente orar por aquele casal, aí eles vão lá no quarto. Tá uma bagunça, uma sujeira, misericórdia. Então o nosso amor deve ser em palavras, mas também em atitudes. Amém? Existem muitas maneiras criativas. A Vanessa falou sobre isso aqui. Existem muitas maneiras criativas, irmãos, da gente amar o próximo. E amar o perdido. Eu estava pensando sobre isso. Será que nós, como igreja, estamos preparados para receber uma pessoa estrangeira? Aleluia! Uma pessoa diferente de nós. Uma pessoa com as condições financeiras mais inferiores que a nossa. Ou será que nós estamos preparados para receber um grande famoso no Brasil, aqui na nossa igreja? Pensa sobre isso. Ou a gente vai espantar essa pessoa? Porque a gente vai ficar selfie, selfie, selfie. Irmãos, a gente tem que estar preparado, amém? Para receber todo tipo de gente. Porque nós somos uma família. Diga, eu sou uma família. Para amar e ser amado. Agora, como foi que Cristo nos amou? Efésios 5, 1 e 2 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que a gente imita uma pessoa? Observando como que ela faz. E como foi que Deus fez? Versículo 2 diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E aqui eu quero rapidamente deixar para vocês 3 formas de nós amarmos as pessoas como Cristo nos amou. Porque a nossa referência não é mais a nós mesmos, amém? Diga, a minha referência é Cristo. Como foi que Cristo nos amou? Em primeiro lugar, se identificando conosco. Fala assim comigo, uau! Você já parou para pensar nisso? Que Jesus, ele se fez carne. Em Filipenses 2, do 5 a 7, diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Amém? Ele assumiu a forma de servo. E quando ele fez isso, ele estava se identificando conosco. Amém? E o que é que nós temos que fazer com as pessoas? Nos identificarmos com ela. Amém? E como que a gente faz isso, irmãos? Se misturando. Diga assim comigo, se misturando.
Amém? Diga assim, se mistura, irmão. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe, queridos, nós não podemos ir para esse lugar de isolamento. Porque um lugar de isolamento é o lugar onde o diabo quer que a gente fique. Sabe aquele lugar que a gente não quer ver ninguém, que a gente não quer falar com ninguém? Esse é um lugar onde Satanás quer nos prender. Então, está na hora da gente começar a se misturar. Se você é do tipo que não gosta de se misturar, eu te pergunto, você está preparado para ir para o céu? Porque lá no céu vai ter uma mistura santa de todas as tribos, povos, línguas e nações, queridos. Que lugar maravilhoso. Então, nós precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração para enxergarmos esse amor de Deus que se identifica. Amém? E para a gente se identificar, a gente precisa estar junto. Olha o que diz, olha que interessante, irmãos. O que diz lá em Hebreus 10, do 24 ao 25, na versão ampliada. Escuta bem. E vamos considerar, isso são orientações de Deus para nós. E vamos considerar e ter um cuidado atento e contínuo para vigiarmos uns aos outros, estudando como podemos despertar, estimular e incitar para o amor e as atitudes benéficas e para as atividades nobres. Uau! O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a gente precisa ficar atento. Amém? A Bíblia está dizendo que a gente precisa estudar maneiras de como amar as pessoas, de como atrair as pessoas para nós, porque se atrairmos para nós, iremos atrair para Cristo. Amém? Aleluia! E aí ele continua dizendo assim, não abandonando ou negligenciando nossas reuniões de congregação como crentes, como é hábito de algumas pessoas, mas admoestando, advertindo e estimulando e encorajando uns aos outros, e tanto mais fielmente quanto vemos o dia se aproxima. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus está perto de voltar. Que os dias são maus e que cada vez mais a gente precisa estar grudado. A gente precisa estar conectado, irmãos. Diga, Deus não quer que eu fique sozinho. Amém? Amém? Então eu quero trazer um desafio para nós aqui como igreja, parte do corpo de Cristo aqui em Porto Alegre, Zona Norte. Você está sentindo falta de alguém aqui no culto? Já percebeu que tem alguns irmãos que têm um domingo, ou 2 domingos, ou até 3 domingos, ou até 1 ano, misericórdia, que não está vindo? Então você, diga assim, eu me comprometo em pensar em alguém que nunca mais eu vi na igreja. E o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem. Procura essa pessoa no Instagram. Procura a gente. Talvez você não tenha o contato dessa pessoa, mas você pode nos perguntar. Tem o contato de fulano de tal, nunca mais eu vi. Quem topa fazer esse desafio essa semana? Ixi, muito pouco, gente. Meu Deus do céu. Vocês não ouviram Hebreus 10, não, irmãos? Que a gente tem que buscar maneiras de ir atrás dessas pessoas. Quem se compromete comigo essa semana? Amém, queridos. Vamos ter um número bom de pessoas aqui de volta. Eu creio, amém. Porque às vezes a gente fica só esperando o líder, o pastor fazer isso. Mas nós somos responsáveis. Hebreus não está dizendo aqui que essa é uma função do pastor. É uma função de todo crente. Buscar maneiras de amar as pessoas. E nós vamos trazer pessoas de volta para cá. Amém. E se por acaso você está sendo bombardeado com esses pensamentos de isolamento, no nome de Jesus, você vai cancelar isso. E vai se posicionar a se misturar com as pessoas. Eu não vejo sentido, por exemplo, a gente fazer um retiro, um mutirão aqui na igreja, um evento, um culto. Eu não vejo sentido da gente fazer todas essas coisas e a gente ficar sozinho. Amém? É tempo da gente receber uns dos outros. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Você precisa de mim. Amém?
Jesus se identificou conosco, amém? Ele foi até onde nós estávamos. E em segundo lugar, além de se identificar, ele expressou o amor dele. Diga assim comigo, além de se identificar, ele expressou, amém? Identificando e agora expressando. Sabe, eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas eu amo fulano. Mas eu amo meu esposo. Mas eu amo os meus filhos. Mas são apenas palavras. E muitas vezes nem palavras existem. Então, como que a gente vai saber que a gente está sendo amado por alguém, queridos? Através de atitudes, amém? De ações, de palavras. E sabe, às vezes eu encontro com pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se expressar. E sabe, eu tenho certeza que se você se colocar diante da presença do Senhor, dizendo, Pai, eu tenho muita dificuldade de expressar o amor às pessoas, me ajuda, eu vou te dizer que Deus vai te ajudar. Porque não se trata, querido, de nós. Se trata das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho 2 livros para indicar para essa noite. Primeiro, Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Para mim, é um dos melhores livros que falam sobre os tipos de relacionamento que a gente precisa ter. E outro livro, As 5 Linguagens do Amor. E falando nesse livro, às vezes eu escuto pessoas falando assim, olha, eu tenho muita facilidade em servir as pessoas, com atos de serviço. Mas sabe, queridos, às vezes a gente cai no engano de ficar só com essa faceta das expressões do amor. Sendo que a pessoa que está ali do meu lado, o meu próximo, só precisava de um abraço. E eu não estava sensível para dizer, minha irmã, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Amém, queridos? Você está pronto para se expor diante da presença do Senhor para dizer, Pai, me ajuda com esse negócio. Eu vou te dizer, Deus vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus é um mestre em expressar amor. Deus se expressa em amor conosco com palavras. Deus se expressa em amor conosco por atos de serviço. Deus se expressa, amados, Deus, Ele vai até onde a gente está, para que a gente entenda que nós somos amados por Ele. Amém, Deus vai desenhar, Ele vai fazer qualquer coisa. Por que nós não podemos fazer isso pelos outros? Diga, se Deus me amou, com esse amor poderoso, eu posso amar também. Amém. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Em Efésios 2, 5 e 25 diz que Cristo amou a igreja, o Senhor nos amou e Ele se entregou por nós. E quando a Bíblia fala sobre essa entrega de Jesus, está falando de um amor sacrificial, que muitas vezes a gente não está disposto a se mover dessa maneira. E sabe, amados, assim como o Senhor, Ele se entregou por nós, nós podemos nos entregar pelas pessoas. E com isso, eu não estou dizendo que você tem que se pendurar numa cruz e morrer por elas. Não é isso, amém? Mas é muitas vezes abrirmos mão da nossa agenda, do nosso tempo. A gente estava cheio de atividades para fazer lá na praia. Mas a gente foi sensível, irmãos, para perceber aqueles 2. E muitas vezes a gente vai no dia a dia, no automático, passa pelas pessoas, passa pelo porteiro, passa pela moça do caixa, passa pelo guarda do trânsito, passa pelo colega de trabalho. Eles estão assim, socorro, socorro. Eles não estão falando isso, né? Mas por dentro eles estão gritando por socorro. E nós temos a solução. Diga, eu tenho, eu carrego o amor do tipo de Deus. Esse amor é poderoso. São coisas simples, amados, que Deus pode nos usar para abençoar a vida das pessoas. Amém? Aleluia! Então, eu falei sobre nós nos identificando com as pessoas, expressando esse amor de Deus. E o Senhor pode nos ajudar, com certeza, a nós amarmos as pessoas, porque existem pessoas que são mais fáceis para nós. Não é assim, irmãos? Ou é só comigo? Para mim, existem pessoas que são mais fáceis de amar, mas tem outros tipos de pessoas que são mais desafiadoras. E com essas pessoas que são mais desafiadoras, a gente pode pedir a ajuda do Senhor
Para quê? Para que elas sejam alcançadas também. Então, aqui vai uma dica. Se você tem dificuldade em amar alguém, comece orando por essa pessoa. Pai, você conhece fulaninho de tal. Você sabe como alcançar aquela pessoa. Me ajuda, Senhor. Eu quero amar essa pessoa. Eu quero alcançar essa pessoa. E Deus vai te dar sabedoria. Outra dica, observa. Qual é a linguagem de amor dessa pessoa? O que ela gosta? Talvez é um bolo, mas aí você não sabe fazer. Aí você vai lá na Alda. Estou brincando, mas é verdade. Existem várias maneiras. Pense bem comigo. Nós somos um povo muito criativo. Irmãos, aqui está cheio de pepita de ouro. Aqui está cheio de dom e talento. E nós podemos usufruir uns dos outros dessa maneira. Amém? Expressando o amor de Deus que está dentro de nós. E em terceiro lugar, além de identificação, expressão, em terceiro lugar, nós precisamos liberar as pessoas. E quando eu falo sobre liberarmos as pessoas, eu estou falando sobre perdão. Como foi que Cristo nos amou? Nos perdoando. Perdoando os nossos pecados. E por que a gente precisa falar sobre perdão quando a gente fala sobre amar o próximo? Porque não tem jeito, irmãos. Duas pessoas começam a conviver, vai dar tilt. Não é assim? Não tem como você conviver com uma pessoa e ficar tudo em harmonia. Não. Em algum momento vai dar algum... Psh, você entende, né? Quando eu falo, vai dar uma faíscazinha. E aí é que entra o perdão de Deus. E perdoar significa, diga assim comigo, liberar. Quando você perdoa, você está liberando você. E está liberando o próximo. A pessoa que aconteceu o tilt. Amém? Então, como que você vai correr a sua carreira pesado? Carregando um monte de coisa. Você não vai avançar. Você não vai usufruir desses pilares da redenção. Se você não liberar. Então, a gente precisa liberar perdão. Amém? Eu coloquei aqui, olha, nesse processo de ser uma família para amar e sermos amados, vai ter frustração, vai ter erro, vai ter falhas. E qual é a solução disso, irmãos? O perdão. Em Colossenses 3,13 está escrito, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Jesus, ele fica colocando condenação diante da gente? Não. Ele fica lembrando os teus erros do ano passado? Não. Então, da mesma forma como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar o próximo. Amém? Quando eu falo sobre liberar, eu também estou falando sobre nós amarmos sem esperarmos algo em troca. E é justamente aqui que muitas pessoas erram. Elas amam na expectativa de receber. E não é essa a matemática de Deus. A matemática de Deus é ame, 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 coloque para fora. Porque quanto mais você coloca para fora, mais você é cheio desse amor. Certa vez eu vi o irmão Simon Potter dando um exemplo sobre a unção de Deus na nossa vida. E eu quero trazer isso em relação ao amor de Deus. Vamos dizer que você é essa caixinha de lenço. Você está cheio do amor de Deus. Quanto mais você ama, mais sai amor de dentro de você. Você é um distribuidor do amor de Deus. Você vai semeando o amor de Deus sem esperar receber em troca. Porque foi isso que Jesus disse, olha lá em Lucas 6,35. Amai os vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperardes. Diga, sem esperar. Amém? Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com aqueles que são ingratos e maus. E eu quero ler para nós aqui Gálatas 6, 9 e 10, na versão ampliada. Olha que interessante, irmãos, preste atenção. E não vamos enfraquecer o coração e ficar cansados e desmaiar em agir nobremente e fazer o que é certo,
pois no devido tempo e na época designada ceifaremos, se não soltarmos e relaxarmos nossa coragem e desfalecermos. Assim então, quando a ocasião e a oportunidade nos aparecerem, vamos fazer o bem, vamos amar a todas as pessoas, não somente sendo úteis e proveitosos para elas, mas também fazendo o que for para o bem espiritual e o benefício delas. Seja cuidadoso para ser uma bênção, especialmente para os domésticos da fé, aqueles que pertencem à família de Deus, com vocês, os crentes. Uau! Gente, a palavra de Deus é muito poderosa. Diga assim comigo, é outro nível. Gente, eu nunca imaginei que a gente pudesse ter direito a esse nível. A gente está caminhando para lá, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, tenha paciência comigo. Eu chego lá, eu vou chegar lá. Nós estamos juntos, amém? Então você precisa se identificar com as pessoas. Amém? Se identificar com a condição delas, com o nível que ela está agora. Em segundo lugar, você precisa expressar. Não deixe o amor embutido dentro de você. Amém? Desentupa esse canal. Amém? Coloque para fora o amor de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é criativo. E a criatividade está dentro de você. E em terceiro lugar, libere esse amor. Libere, perdoando, sem esperar receber em troca. Amém? Eu escrevi aqui, gente, nós temos que ser daquele tipo. Eu não consigo não amar. Eu não consigo desprezar as pessoas. Eu não consigo não fazer nada. Eu não consigo não perdoar. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Porque o amor mora em nós. Digo, o amor mora em mim. E eu gosto de falar essa frase que o Senhor falou comigo. Ei, deixa eu amar as pessoas através de você. Isso é poderoso demais, irmãos. Quando nós amamos as pessoas, nós estamos deixando Deus amar através de nós. Uau, gente! Deus escolheu você para amar as pessoas. Meu Deus do céu, que privilégio, que privilégio. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem fácil de ser transmitida, nem de ser ouvida. Porque quando a gente fala, irmãos, sobre amor, surgem tantas coisas, memórias, emoções, enfim. Mas esse amor aqui não é um amor que está baseado em sentimento. Eu posso ouvir um amém? Esse amor do tipo de Deus não está baseado em emoções. Esse amor do tipo de Deus está baseado em decisões. Uau, gente! Nós podemos crescer nesse amor de Deus juntos? Diga assim, eu tenho o amor de Deus em mim. E eu me exponho à Tua presença, Senhor, para amar ao meu próximo como você me amou. Aleluia, obrigada, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque você derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. E nós podemos nesse ano de 2024 rompermos nessa área para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a colocar para fora, Pai, todo esse poder, porque o amor é um poder, o amor é um poder que liberta vidas. E nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que nós possamos expressar esse amor que está dentro de nós, Pai. Oh, aleluia. Você pode levantar um pouco as suas mãos ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Porque nós não andamos por vista. Nós não andamos por emoções. Nós não andamos por sentimentos. Nós andamos por convicções, Pai. Nós estamos firmados em Cristo, aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós. E por isso nos rendemos a esse amor no nome de Jesus.
E declaramos que toda cadeia que nos impede de rompermos no amor, vão cair por terra em nome de Jesus. E como igreja nós vamos crescer em amor, como igreja nós vamos crescer em unidade, apreciar o que é diferente, apreciar e exaltar aquilo que é diferente. Oh Pai, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria para nos movermos debaixo desse amor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia.